Já o Palmeiras com uma rodada praticamente perfeita. Vem do jornal Marca da Espanha a informação de que Cristiano Ronaldo negocia com um clube brasileiro para disputar o Super Mundial de Clubes. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essa informação. Para completar, preciso te explicar o que o empresário de Abel Ferreira está fazendo no Brasil, além de discutir a renovação do técnico com o Verdão. Tem ainda novidades sobre a CBF, Samir Chaoud e outros bastidores da guerra política por lá. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, bora direto pro giro de notícias. Hora de falar sobre tudo que você precisa saber envolvendo o CBF e eleição para presidente. Nesse domingo, Samir Chaoud, 41 anos de idade, médico e futuro presidente da Federação de Roraima, terá sua candidatura à presidência da CBF confirmada. Importante dizer que o prazo se inicia nesse domingo. Queria te explicar de onde surgiu o nome do Samir, que era até então um grande desconhecido. O Samir é filho do atual presidente da Federação de Roraima. Inclusive, o pai dele está na federação há 40 anos. Só que a Federação de Roraima, como todos sabem, é absolutamente inexpressiva. São só 10 clubes filiados e não há nenhum time expoente, nenhum time que consegue, por exemplo, fazer sucesso nas 4 divisões do futebol no Brasil. O Samir surge no cenário nacional e com o apoio de 23 das 27 federações, graças a Gilmar Mendes, que é ministro do STF e um dos homens mais poderosos do país. Assim como Alexandre de Moraes, que é outro ministro do STF e que tem enorme influência na política brasileira, o Gilmar Mendes é quem tem dado as cartas na CBF e, por consequência, no futebol brasileiro. Havia sido Gilmar quem, no início do ano passado, havia devolvido Edinaldo à CBF, ao cargo de presidente da CBF, e costurado um acordo para que todas as outras alas políticas aceitassem a permanência do Edinaldo. Mas vocês devem se lembrar que recentemente um escândalo surgiu a partir de uma publicação da revista Piauí. A revista mostra a relação intrínseca entre CBF e Gilmar Mendes. O Gilmar é sócio de um instituto chamado IDF, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. E o IDF havia sido contratado pela CBF de Edinaldo Rodrigues para tocar a CBF Academy, que é um curso para técnicos, executivos, entre outras coisas. E essa fusão, essa sociedade acabou por ser revelada na revista Piauí, causando um impacto muito ruim para o Gilmar Mendes. Há inclusive uma série de políticos brasileiros exigindo que o Gilmar se afaste por conta disso. Gilmar não gostou da exposição e decidiu, de acordo com fontes do futebol, excluir o Edinaldo. É por isso que no dia 28, quando o STF vai julgar de maneira definitiva o retorno do Edinaldo, já se dá como cartas marcadas que o Edinaldo não voltará à presidência da CBF. E é aí que o Samir surge como um candidato do Gilmar e logo é apoiado por 23 das 27 federações. Existe um movimento de clubes para que o Reinaldo Carneiro Bastos, que é o atual presidente da Federação Paulista, se torne um dos candidatos. Resta saber se ele vai conseguir apoio. Ele vai precisar de pelo menos 8 federações para registrar sua candidatura. E para completar, queria contar uma história importante do currículo do Samir, que é esse desconhecido de todos. Samir é médico, né? E já foi suspenso por 2 anos da função de perito médico. Isso aconteceu começa essa história em 2017, quando um motoqueiro sofreu uma lesão permanente na perna após um acidente e pediu na justiça uma indenização via DPVAT. O Samir fez a perícia e confirmou o laudo do IML. No ano seguinte, esse mesmo motoqueiro fez exame presencial e o Samir não verificou a lesão no pé esquerdo. Ele se atentou apenas ao braço esquerdo e constatou apenas lesões leves. Após protestos da Defensoria Pública, o Samir passou a ser intimado várias vezes em 2019 para corrigir esse erro sem sucesso, até que em 2020 ele foi excluído do Cadastro Geral de Peritos por 2 anos. Esse é o cara que a gente deve eleger como presidente da CBF num futuro não tão distante. A eleição está marcada para o próximo domingo. Hora de falar sobre o empresário de Abel Ferreira, Hugo Cajuda. O que o português veio fazer no Brasil? A resposta óbvia: discutir com Leila Pereira a renovação do contrato do português, certo? Não é só isso. O Abel tem, ou melhor, o Hugo tem nesse momento o Abel Ferreira, o Leonardo Jardim e o atacante Nuno Moreira do Vasco
como seus únicos clientes no país. Ele também já foi um empresário do Atuesta que não está mais por aqui. Mas o Cajuda tenta, a partir da influência dos seus técnicos, fazer uma série de outros negócios no futebol brasileiro. É, por exemplo, o Hugo Cajuda quem tem tentado empurrar o Brian Rodrigues para dentro do Palmeiras. O Brian é um atacante uruguaio que joga no América do México. Na sexta-feira, um jornalista uruguaio chegou a afirmar que o Brian Rodrigues tinha negociações avançadas com o Palmeiras. O Palmeiras nega, mas eu posso assegurar que o Hugo Cajuda tenta convencer o Abel a lidar, a tocar esse nome dentro do Palmeiras. Mas não para por aí. No final dessa semana, o Hugo Cajuda também esteve no Corinthians para entender as necessidades do timão em busca de soluções. Algo como: Corinthians, o que você precisa? Quais são as posições necessárias? Me indica que eu corro atrás para tentar qualquer tipo de negociação. Hugo Cajuda e Paulo Pitombeira também têm uma relação de sociedade, de proximidade, por conta do futebol lá no Catar. O Hugo Cajuda é muito grande por lá, o Pitombeira também tem suas fontes, e eles se juntaram na tentativa de buscar reforços para o Cruzeiro, até por conta da presença de Leonardo Jardim. Então, quem acha que o Hugo Cajuda está no Brasil apenas para tocar a renovação de contrato do Abel está completamente enganado. Por falar na renovação, o Palmeiras gostaria de acertar essa renovação antes do Super Mundial, mas o Abel Ferreira tem dado sinais de que só vai discutir tal situação depois da competição que acontece entre junho e julho nos Estados Unidos. Bora falar agora sobre Cristiano Ronaldo no futebol brasileiro. Mais uma fonte agora importante da Espanha afirma que o craque português negocia com um clube brasileiro. Nesse sábado, o jornal Marca da Espanha assegurou que Cristiano Ronaldo recebeu proposta grande de um clube brasileiro para a disputa do Super Mundial de Clubes. É óbvio que se é um clube grande que vai disputar o Mundial, estamos falando de Flamengo, Palmeiras, Botafogo ou Fluminense. Vale a lembrança de que algumas semanas atrás, um portal americano, na sua versão em espanhol, assegurou que o Palmeiras concorria com o Al Hilal e também com um outro clube na tentativa de ter o Cristiano Ronaldo para o Super Mundial. A primeira e mais importante informação sobre o tema é de que a renovação de contrato do CR7 com o Al Nassr não aconteceu. Foram semanas de divulgação de um novo acordo que garantiria ao Cristiano Ronaldo, entre outras coisas, ações do Al Nassr. O que não rolou. A verdade é que a temporada do Al Nassr foi muito ruim nesse segundo semestre, o time não conseguiu títulos e há uma dúvida grande em relação ao Al Nassr se vale a pena a continuidade de alguém que ganha tanto. Até por isso, Cristiano Ronaldo está há 1 mês e meio do fim do seu contrato sem saber onde jogar. E é nesse contexto que duas fontes importantes no exterior já afirmaram que há clube brasileiro negociando com o CR7. Nicola, é um negócio viável? Na teoria, não. Mas um convite para a disputa de apenas um campeonato poderia fazer com que a coisa se tornasse um pouco menos maluca. E aí eu vou resgatar algo que eu já havia trazido para vocês. Quando essa primeira fonte, uma empresa, um site americano, numa versão espanhola, afirmou que o Palmeiras negociava com o Cristiano Ronaldo, eu contei para vocês que um conselheiro, antes mesmo do vazamento dessa notícia, já havia me contado que o CR7 havia sido oferecido e chegaria ao Palmeiras num pacote que incluiria a Amazon Prime, colocando dinheiro, e também um acordo financeiro que envolvia categorias de base. Confesso que não dei muita bola para essa história. Quando surgiu a especulação, a informação desse site americano, perguntei para o Paulo Buozzi, que é o homem forte da Leila Pereira, o cara da confiança mais ligado ao departamento de futebol, e Buozzi tratou a notícia de Cristiano Ronaldo no Palmeiras como uma grande mentira. Sobre Cristiano Ronaldo no Flamengo, vale a lembrança de que o diretor executivo de futebol do Fla é José Boto, e o Boto já comentou para setoristas do Fla, meio que em tom de brincadeira, que tentaria a contratação do CR7. Confesso, acho essa possibilidade praticamente impossível, até porque se não ficar no Al Nassr, Cristiano Ronaldo vai ter a possibilidade de escolher o clube onde ele vai jogar em qualquer parte do mundo. Mas está noticiado que o Marca da Espanha é mais um a tratar sobre esse assunto. E você, o que pensa sobre CR7 disputando o Super Mundial de Clubes por uma equipe brasileira? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nicola fala sobre Brian Romero e Roger Guedes no Palmeiras. Sobre Brian Rodrigues, né, que é o atacante uruguaio de 24 anos de idade que pertence ao América do México. Palmeiras não confirma nem desmente. Mandei mensagem para o empresário dele, que segundo o jornalista uruguaio está em São Paulo para tentar se acertar com o Palmeiras, e esse empresário não me respondeu. A notícia que vem do Uruguai é de que a negociação está ocorrendo. Deixa eu ver se
via André Jardine a gente consegue alguma atualização. Quer ver? Ó? Vou mandar para esse aqui. André Jardine chegou a comentar contigo sobre a possibilidade de o Brian Rodrigues virar jogador do Palmeiras. Houve traição das federações com o Edinaldo Rodrigues, todos apoiaram ele na sua reeleição. Rafael toca num ponto super importante. CBF é um caos. 2 meses atrás, Edinaldo Rodrigues foi reeleito presidente da CBF por unanimidade. As 27 federações, os 20 times da Série A e os 20 times da Série B apoiaram a reeleição do Edinaldo, nem existia um candidato de oposição. 2 meses depois, e horas após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastar o Edinaldo em caráter provisório e liminar, 19 federações se articularam e assinaram um manifesto pedindo transparência e renovação no futebol brasileiro, indicando que em breve anunciariam apoio a um outro candidato, tá? Esse candidato se chama Samir Chaud, ele é médico, tem 41 anos de idade e acaba de ser eleito presidente da Federação de Roraima. A história da família do Chaud é uma coisa que tem a cara da CBF. O Chaud acabou de se tornar presidente da federação, mas já está cogitado para se tornar presidente da CBF. Cargo que deve render mais ou menos R$700 mil por mês por baixo, entre salários da CBF e também da Conmebol. O Chaud é filho de alguém que ficou por 40 anos como presidente da Federação de Roraima. E, ao que se sabe, não temos nenhum time expoente em Roraima, né? E não é que agora, momento ruim, a coisa não está boa, mas em outros momentos já foram vários times potentes, de história. A verdade é que o Samir Chaud é filho de alguém que, à frente da Federação de Roraima, não conseguiu fazer um time ser competitivo. E é esse cara que os caras querem eleger para presidente da CBF. Enfim, é a velha politicagem falando mais alto. Eu sei que o Reinaldo Carneiro Bastos, que é presidente da CBF, da CBF não, da Federação Paulista, também trabalha para se lançar candidato, tá? Mas existe uma chance real de o Edinaldo conseguir reaver o lugar ou contando com a ajuda do STF, no caso do Gilmar Mendes, que é o ministro do STF, tá bom? Boa noite, Nicola. O Brian vem, dá-lhe porco. Abílio Fernandes. Vamos repercutir uma informação importante da sexta-feira. Um jornalista uruguaio, vou pegar o nome dele aqui, ó, Martim Charqueiro, tem bastante seguidor no Twitter, inclusive. O Martim Charqueiro cravou que o Palmeiras tem interesse na contratação do Brian Rodrigues. Ele disse mais, afirmou que o empresário do Brian está em São Paulo para tentar resolver a questão com o Palmeiras. Verdão tem pressa para contratá-lo e gostaria de ter o Brian Rodrigues no Super Mundial de Clubes. O Palmeiras sabe que vai perder o Estevão depois do Super Mundial, mas gostaria da chegada do Brian antes da saída do Estevão, até para que o Brian pudesse participar do torneio na metade do ano, tá? O que eu fiz? Consultei uma pessoa do Vasco, que é o clube há mais tempo interessado no Brian Rodrigues. O Brian já esteve nos planos do Corinthians, já esteve nos planos de outros times, mas ninguém gastou ou fez tanto esforço para contratá-lo quanto o Vasco, tá? E o que eu ouvi dessa pessoa do Vasco é que, desde o princípio, o América sempre demonstrou pouca vontade de negociá-lo. Mas, diante da insistência do Vasco, o América falou, ó, tá bom, vocês querem? Beleza. 10 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos, não tem percentual menor, não tem valor menor. É isso ou não tem negócio, tá? Chegaram até a divulgar que o Vasco tinha um acordo fechado com o América para metade do ano, essa informação não confere, tá? Então dá para imaginar que se o Palmeiras quiser levar essa história adiante, vai precisar desembolsar cerca de 10 milhões de dólares. Mandei mensagem para o empresário dele, tá? Uma pessoa do Vasco chegou a me passar detalhes, me passar o telefone, entrei em contato com o, quer ver? La Silva, deixa eu ver só confirmar se é La Silva mesmo. Eu mandei aqui no La Sálvia. Mandei La Sálvia, meu nome é Jorge Nicola, periodista brasileiro. Perdona-me por mi portunhol, como estás?
e foi absolutamente ignorado até aqui, tá bom? Assim que tiver alguma resposta, já conto para vocês. Moço, o Roger Guedes é outro nível, não vem para o Brasil agora. O grande problema do Roger Guedes é a questão financeira. Ele se mudou para o Catar para jogar no Al Rayyan, onde ele ganha 5 milhões de reais por mês. Nem o Neymar tem esse salário em carteira, embora a gente tenha descoberto nessa semana, na apuração do UOL, que o custo do Neymar para o Santos por mês chega a 21 milhões de reais. São 4 milhões e 100 mil em carteira, e o restante atrelado a direitos de imagem, né? E o Santos não tem conseguido chegar na arrecadação. 105 milhões de reais em 5 meses. É isso que o Neymar vai faturar durante esse período de 5 meses. A pergunta que eu faço é, vale a pena ter o Neymar por essa base, nessa condição? Sei que muitos desses 21 milhões são fruto de acordos comerciais. O Santos, por exemplo, qualquer acordo que o Santos fechar, a partir da chegada do Neymar, qualquer acordo comercial fica 75% da receita para o Neymar, 25% para o Santos. Mas, cara, eu considero a grana muito alta. Na verdade, que falar no Palmeiras e Roger Guedes, não tem chance disso acontecer. O Vitor Tips, Nicola, Roger Guedes no Palmeiras, alguma notícia sobre isso? Essa informação havia sido divulgada na semana passada pelo Márcio Espímpolo, mas a informação que eu tenho é de que o Palmeiras não gosta do Guedes e a recíproca é absolutamente verdadeira. O Facundo é o novozinho do Palmeiras. Meteu o gol na vitória contra o Bolívar, né? Família brasileira, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente tá falando de quem? Estamos falando do maior clube do mundo, o Palmeiras. Então já sabe, né? Ficou por aqui, deixa seu like, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para não perder conteúdo nenhum. E vamos ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, não sei o que mais, até o próximo vídeo. Vamos pra cima, vamos com tudo.